Boa noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Sempre lembrando que aqui os dias da atualização do Brasil e aqui de Santa Catarina. Aqui comigo, aqui com o Peter e os vários vídeos. Hoje nós temos o vídeo do alerta de tempestade, que está vindo aqui para o sul do país. A geada que ocorreu hoje em São Joaquim, hoje e ontem também. Hoje aqui, nesse dia aqui, ó, foi o dia mais frio do ano no país em maio, 9 graus abaixo de zero. Para quem quiser conferir, dá para ter uma ideia. Então se inscrevam no nosso canal, visualizem, acompanhem, recomendem. São informações bem detalhadas e de graça. Então vamos agora ao nosso tempo. Eu nem vou mostrar o mapa da chuva de anomalia, porque grande parte do país está abaixo da média nesse mês de maio. E aqui a previsão para amanhã, de hoje até madrugada de sábado. Nós temos o quê? A chuva se concentrando no extremo norte do país. Então, mais ou menos aqui, um pouquinho abaixo da linha do Equador para cima, tem chuva, principalmente no Amapá, todo o estado, o centro-norte, o norte do Pará, alguma coisinha em Belém, e do centro do Pará para baixo, tempo seco. Aqui todo o sudeste, sul, sudoeste do Amazonas, Acre, também. Pode até ter alguma pancadinha isolada, mas está com cara de tempo seco. A chuva se concentra mais nessa parte aqui, entre o centro-norte do Amazonas, várias áreas de Roraima, com alguns pontos sem chuva ou com pouca chuva, e principalmente com chuva mais forte entre o norte do Pará e Amapá. Diminuiu a chuva aqui na área do Peru, o que é bom. Aqui são as nascentes do rio Amazonas também. Diminuiu um pouco a área de chuva aqui na Colômbia, o que é bom para a região do Rio Negro, diminui um pouquinho a pressão, mas ainda continua com bons volumes de chuva aqui no sul da Venezuela, que também vai descarregar uma parte aqui na direção do Brasil. Outra parte vai lá para o Atlântico. E aqui na Cordilheira nós temos o quê? Algumas pancadas de chuva mais forte na Cordilheira, podendo pegar algumas áreas com neve ou chuva. E na selva equatoriana também diminuiu a chuva. Então todo o Peru diminui bem a chuva, a costa pacífica sem. Tempo seco na Bolívia, uma ou outra chuva isolada entre o altiplano e a Cordilheira, mas grande parte da Bolívia é tempo seco. Rondônia, Mato Grosso, sul do Amazonas, centro-sul do Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, tudo com tempo seco. Paraguai começa com tempo seco essa região aqui, mas mais aqui embaixo vai formar uma estabilidade. Que a gente pode ver aqui, ó. Na imagem satélite, nós vemos a chuva concentrada aqui no norte do Brasil, na altura da linha do Equador para cima, e começando a formar áreas de instabilidade aqui no norte da Argentina, Paraguai, que vão descer em direção ao Rio Grande do Sul, vão se intensificar, formando a frente fria e trazendo transtornos aqui para o sul. Depois no Cone Sul, o pessoal pode acompanhar. Então, voltando para cá, tu vê que a chuva fica concentrada nessa área. No restante, tempo seco. Aqui no sudeste, nós temos também tempo seco São Paulo. Essas manchinhas aqui, eu acho que é mais nuvem, se chover é coisa isolada. Tempo seco, alguma chuvinha muito fraca aqui no Rio de Janeiro, talvez mais nuvens do que chuva. Minas Gerais também, muito mais nuvens do que chuva, se tiver coisa muito isolada, assim como essa região aqui entre Brasília em direção ao Triângulo Mineiro. Mais é nuvem se tiver alguma chuva, seja hoje à noite ou amanhã, coisa isolada. Talvez aqui no leste de Minas tenha alguma pancada isolada amanhã. Alguma chuva também na região do Espírito Santo, principalmente próximo ao litoral. Do sudeste do estado que tem mais chance de alguma chuva, alguma trovada isolada, se tiver, é o Espírito Santo e o extremo sul aqui da Bahia. Nas outras áreas, tempo seco. E aqui está avançando essa instabilidade aqui no Paraná. De hoje até domingo, está indicando o quê? Aquela chuva que está aqui no sul vai começar a avançar. Entre sábado à noite para domingo vamos ter chuva no centro-sul do Mato Grosso do Sul, mais ou menos da altura de Campo Grande para baixo, pegando uma área aqui de milho, da Cevale, da Copa Sul. Toda essa região aqui vai ter áreas com chuva e trovada entre sábado à noite e decorrer do domingo e talvez começo da madrugada de segunda. Até com bons volumes de chuva. Para muitas lavouras de milho e safrinha, infelizmente já é tarde. Pouco vai resolver, apenas talvez diminua a condição de uma perda total para uma perda pequena, mas vamos assim, de uma diminuição da perda, mas a perda já está consagrada. Aqui no norte do Paraná também, no São Paulo também, aqui na parte centro-sul de São Paulo, toda a divisa com o Paraná, extremo oeste de São Paulo, já o centro-norte e noroeste de São Paulo, tempo seco,
ajuda, de repente, alguma pancada isolada nessa faixa norte aqui de São Paulo, podendo ter alguma instabilidade. Mas depois a gente vê mais em detalhe. Continua com chuva no centro-norte do Pará, aumenta um pouco mais a intensidade no Amapá, norte do Pará, aumenta a condição de chuva aqui em Rondônia no sábado e domingo, também volta a aumentar a chuva aqui na Venezuela, na Colômbia, uma parte dessa água vai descer na direção do Rio Negro, volta a aumentar a chuva aqui no norte do Amazonas, toda, vamos dizer assim, a linha do Equador mais ou menos passa por aqui, ó, mais ou menos por aqui, mais ou menos aqui, ó, nessa faixa aqui passa a linha do Equador. Não, corta aqui, tá aqui, ó. Tá aqui a linha do Equador passando aqui. Então, toda essa região aqui do Equador para cima vai o quê? Vai ter condição de chuva e trovada mais significativa. Do centro do Amazonas, à medida que vai para o sul do Amazonas, diminui a chuva. Aumenta um pouquinho a condição de alguma pancada isolada aqui no sudoeste do Amazonas, Acre, aqui na selva peruana, selva equatoriana e colombiana, e também aqui nos Andes. Na costa pacífica continua seco. Aumenta um pouco a condição de chuva aqui na região entre o altiplano e a cordilheira da Bolívia e sul do Peru. Melhora um pouquinho de nada algumas áreas da Bolívia, principalmente o norte do país, com algumas pancadas isoladas, e pouca ou nenhuma chuva próxima ao Brasil. Rondônia, alguma coisinha isolada no fim de semana aqui na parte oeste do estado. Porto Velho talvez não tenha chuva, só mais nuvens. Rio Branco, alguma pancada isolada, chuva em Manaus, chuva na região de Belém, chuva na região de Macapá e na Alta Boa Vista. E aqui na região do centro-sul do Pará seco, Mato Grosso seco, norte e nordeste do Mato Grosso do Sul, da altura de Campo Grande para cima, dificilmente chove, e a chuva se concentra mais aqui na parte centro-sul do Mato Grosso do Sul. Pode ter alguns temporais bem isolados aqui, não se descarta entre sábado para domingo, e quem sabe algum volume um pouco mais significativo isoladamente. No Paraguai também, alguma chuva aqui no centro-norte do país. Aqui mais específico, no Tocantins, seco também. Mais especificamente no sudeste, a gente vê que alguma esperança de chuva no sábado e domingo, não dá para descartar no Triângulo Mineiro, no centro-sul de Minas, leste de Minas também, na área do café, melhora um pouquinho de nada aqui, de repente alguma coisinha isolada no sábado ou domingo no norte de São Paulo, aqui na parte também do litoral, mas boa parte dessa chuva vai acontecer entre sexta e decorrer do sábado, e talvez com períodos mais espaçados, mais para bom no domingo. Também aqui, ó, boa parte dessa chuva aqui vai acontecer entre sábado para domingo nessa região. Então o fim de semana nessa área aqui vai ser com uma certa instabilidade. Aqui provavelmente nessa região deve aumentar de domingo para segunda-feira. Então nessa faixa aqui que vai ter alguma chuva, alguma trovada isolada, talvez entre domingo para segunda-feira. E boa parte de Minas tempo seco, principalmente o centro-norte. BH provavelmente com pouca ou nenhuma chuva nessa região aqui. Triângulo Mineiro, o que tiver lucro, o que tiver aqui na região de Goiás é lucro. Goiás como em todo praticamente seco, aqui a região de Tocantins e o norte e nordeste do Mato Grosso do Sul. E todo o Mato Grosso, toda a área de milho safrinha do Mato Grosso, tempo seco. Agora para os próximos 10 dias, nós temos o quê? Bons volumes de chuva aqui no centro-norte do Pará, Amapá, Roraima, toda a parte centro-norte do Amazonas, aumenta um pouco a chuva aqui na parte do sudoeste, oeste do Amazonas, boa parte do Acre, aumenta a chuva aqui na pré-cordilheira aqui da região da Bolívia, Peru e na selva peruana, selva equatoriana, Colômbia, Venezuela, toda essa região aqui que faz parte da bacia amazônica, aumenta a chuva. E tudo isso vai acabar caindo no Rio Solimões, ou Amazonas, e também na bacia do Rio Negro. Então a região de Manaus vai receber ainda muita água que vai descer nas próximas semanas ou meses. Então teremos aí também chuva em toda essa região aqui, podendo ter pancadas fortes. No centro-sul do Amazonas, à medida que vai chegando perto de Rondônia e Mato Grosso, vai escasseando a chuva. Pouca chuva na parte sul do Amazonas, na parte sul do Pará, praticamente quase nada de chuva. Aqui até coloca, mas eu acredito que vai acabar passando nesses próximos 10 dias com pouco ou nenhuma chuva na maior parte da área do milho safrinha. Talvez um pouquinho melhor aqui, no centro-sul do estado, pegando a região de Cuiabá, Cáceres, Primavera do Leste, toda essa região aqui, e um pedacinho aqui do Pantanal, pode ter alguma pancada isolada de chuva. Não é muita coisa, mas o que vem nessa época é lucro. Pelo menos melhora um pouquinho a qualidade do ar e ajuda em algum combate de fogo que agora começa essa época. O centro-sul de Goiás também vai ter alguma pancada isolada, e aqui toda essa parte aqui
do Mato Grosso praticamente é quase tudo agora entre esse sábado e domingo, talvez lá pelo outro final de semana. Aqui mais o sudeste, a gente vê aqui, ó, vem aqui a parte centro-sul de Goiás, provavelmente entre domingo ou segunda e talvez no final da outra semana. E aqui também, boa parte dessa chuva vai acontecer entre esse sábado à noite e domingo e talvez segunda. E quem sabe lá no final da outra semana. São Paulo também vai ter 2 eventos de chuva, nesse agora e talvez no final da outra semana também alguma chuva aqui no centro-sul de São Paulo. Mas toda essa parte aqui continua ruim. Quem sabe algumas áreas de cana aqui melhore, mas se tiver algumas produções de cana, outras lavouras nessa região aqui, a seca continua forte. Realmente está atrapalhando muito. Vem chuva, até vem, mas não acaba com a estiagem, não resolve o problema. É como uma pessoa que está morrendo de sede e recebeu um copinho desse tamanho de água. Melhor do que nada. Então, na parte que faz divisa com o Paraná, centro-sul de São Paulo, capital paulista, pelo menos está indicando uma condição melhor de chuva entre esse fim de semana e semana que vem. Pode ser que até alguma chuva, algum temporal isolado não se descarte na grande São Paulo e no sul do estado. E aqui no Paraná também uma situação boa. Assim como essa área aqui, toda a área aqui da Cevale, da Copa Sul, também vai ter uma situação boa em termos de chuva. Não vai resolver o problema, porque o problema da perda já é grande. Muitas lavouras com essa chuva vão acabar o quê? Iniciando a floração muito antes do que deveria, porque a planta entende que ela tem que o quê? Procriar. E ela não interessa se vai ter 1 ou 2 espigas, ela quer deixar descendente. Então a produtividade está baixa, a perda de potencial foi grande e vai continuar. Aqui no sul de Minas aumenta um pouco a condição de chuva, melhorando a situação para o café em Minas e um pouco aqui em São Paulo também. No Rio, aumenta a condição de chuva, seja de domingo para segunda ou no final da outra semana, assim como alguma chuva aqui na parte sul do Espírito Santo e litoral. Boa parte, aqui, praticamente a metade norte de Minas, tempo seco. O Triângulo Mineiro, alguma chuva, nada significativo, mas pelo menos ajuda a melhorar um pouquinho a qualidade do ar, assim como a parte sul de Goiás. Tocantins, norte de Goiás, centro-norte de Minas, tempo seco. E boa parte do Mato Grosso do Sul também, do Mato Grosso tempo seco, e o norte do Mato Grosso do Sul até tem chuva, mas é pouca. Toda essa região aqui que tem milho safrinha, a situação continua complicada. Nos próximos 10 a 15 dias, pouca chuva. Aqui na anomalia de 15 dias, grande parte da região está com a anomalia o quê? Negativa. Um pouco positiva nessa faixa aqui da Bolívia, Peru, indo lá para Venezuela, para Colômbia, Venezuela e o norte, que é normal, mas grande parte da região, pouca chuva. Aqui, ó, essa faixa positiva aqui são eventos. Apesar de indicar chuva acima da média, mas é chuva concentrada. Ajuda, ajuda. Resolve o problema da estiagem? Não. Grande parte aqui do interior de São Paulo continua seco, o Triângulo Mineiro, parte de Minas e aqui, ó, o miolo do Brasil definitivamente está na estação seca. Cuidado com a queimada, umidade baixa, eventualmente madrugadas frias, tardes quentes, situação normal da época. E aqui, aqui mais especificamente o que o sudeste, ó. Boa parte de Minas seco, só essa parte sul aqui, chuva acima da média, só que tem um detalhe, a média é baixa. Se está chovendo tipo 50, 60 normal, chove 70, foi acima, mas não é volume para recuperação da falta de água no solo, é apenas para pelo menos minimizar o sul do Espírito Santo, o Rio e boa parte aqui do sul de São Paulo. Isso aqui pelo menos ajuda a minimizar um pouco os efeitos da seca, da estação seca. O interior de São Paulo continua ruim, o Mato Grosso do Sul, apesar da chuva, boa parte dele continua ruim, melhora um pouquinho aqui na parte sul do Mato Grosso do Sul e algumas áreas aqui em fronteira com o Paraguai. No centro e sul do Paraguai ruim, aqui no Paraná boa parte do milho safrinha com chuva abaixo do normal, melhora um pouco nessa parte norte. E aqui nos países vizinhos, mais próximo à cordilheira, melhor. Aqui 46 dias, nós temos o quê? Até que dá uma condição de alguns eventos de chuva aqui na parte oeste, extremo oeste da Amazônia, Acre ou Amazonas. Aqui nos países vizinhos até pode ter algumas pancadas melhores de chuva. É irregular nesses 46 dias. Boa parte é tempo bom, mas pode ter eventos. Que nem aqui, ó. Essa parte aqui é em função desse evento agora e provavelmente de algum evento que deve acontecer entre final de junho ou início de julho. E aqui também, ó, na parte centro-norte do país também, ó, do Pará e Amazonas, chuvas acima do normal. E nessa grande área aqui de normal, abaixo da média, que é a época que realmente não chove. Aqui no sudeste,
Ó, fica acima da média nessa parte leste e sul de Minas, boa parte do Espírito Santo, o Rio de Janeiro, uma grande área de São Paulo, norte do Paraná, Mato Grosso do Sul. Mas volto a citar, nessa área aqui é acima da média, se confirmar esse evento de chuva, agora do final desse fim de semana, início da próxima semana, possivelmente no comecinho de junho e talvez no final de junho, início de julho, a gente possa ter algum evento que indique isso, porque é uma época que chove pouco e também é chuva irregular, longos períodos sem chuva e alguns períodos em que pode ter alguma chuva forte localizada. Ajuda? Ajuda. Resolve o problema da estiagem? Não. Nos últimos 30 dias, a temperatura média continua acima do normal nessa grande área aqui do país, pegando parte do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Nessa área aqui branca, azul, é normal abaixo da média. Mais friozinho aqui no Espírito Santo, Rio, litoral de São Paulo, parte do Paraná, oeste do Mato Grosso do Sul, oeste do Mato Grosso e aqui os países vizinhos. Para amanhã nós vamos ter o quê? Uma noite normal equatorial, ou seja, uma noite abafada no Amazonas, no Pará, Roraima, Amapá, Acre. Aqui diminui um pouco o resfriamento, ainda faz um certo friozinho, talvez alguns lugares aqui do sul do Acre possa ficar até abaixo de 20. Aqui no centro-sul de Rondônia pode ter locais aí com 16, 19 graus. Aqui na região do Pantanal também alguma área um pouquinho mais fresca, nessa faixa aqui do Mato Grosso, entre 15 e 19 graus. Cuiabá pode baixar um pouquinho de 20, fica mais fresquinho aqui no Tocantins, Goiás, abafado aqui nessa região, porque está entrando ar quente, que vai dar aquela confusão toda lá no sul, e frio aqui nessas áreas mais coloridas, que a gente vai ver em detalhe agora. Aqui, ó, nós temos o que? Frio aqui na Mantiqueira, no sul de Minas, já tem locais de Minas Gerais agora com 9, 10, 11 graus, aqui pode ter locais com mínimas próximas de 0 a 2 graus, com geada nas áreas mais altas da Serra da Mantiqueira, entre 1.400, 1.500 metros para cima. Na Serra da Mantiqueira, no lado paulista e carioca, também pode ter. Aqui na São Paulo, nessa faixa aqui, vários locais com mínimas nas baixadas entre 5 e 10 graus e no alto entre 10 e 12. Na capital paulista, provavelmente na zona sul, que é mais fria, lá em Marzilac, pode chegar abaixo de 10 graus. E no centro da cidade, entre 13 e 15 graus. No Rio de Janeiro, entre 16 e 18 graus. Em Vitória, não baixa muito de 18. BH pode ficar em torno ou abaixo de 14, 15 graus. E friozinho. Campo Grande vai ser uma noite quente, talvez não baixe de 20. Cuiabá também. Goiânia e Brasília na faixa dos 16, 15, 17 graus, alguns pontos até menos. O sul de Goiás também, um amanhecer fresquinho. Boa parte de Minas, dá para ver que vai ser uma noite agradável. Só aqui essa parte mais norte de Minas que pode ficar um pouco mais abafado. Como Minas é um estado muito montanhoso, tipo Santa Catarina, tu pode ter no local uma mínima de 5, 7 graus e anda 500 metros de distância, a mínima fica para 12. Aqui em São Joaquim um exemplo. Na Climaterra deu 6,4 de mínima. A 500 metros daqui deu 1,6 abaixo de zero. Então isso acontece muito nessa parte aqui de Minas que é fria, que é muita montanha, só que as estações são mais em topo. Baixada faz frio, até com geada nessas áreas aqui do sul de Minas. E nas áreas de topo e encosta, mais agradável. Aqui o calor, como já estamos chegando naquele período seco, termicamente toda essa região do Brasil aqui está entrando no verão térmico deles. O que é? As tardes vão ficando mais quentes, principalmente em julho e agosto. Eventualmente tem invasão de frio, quando tem aquelas ondas de frio mais fortes aqui no sul, elas invadem toda essa região aqui, provocando a friagem. Que até pode acontecer, talvez semana que vem, alguma friagenzinha leve nessa área aqui, alguma quedazinha de temperatura, não dá para descartar. Mas aí no boletim de domingo ou segunda a gente tem uma ideia melhor. Por enquanto, toda essa grande área aqui vai ter máximas variando entre 29 e 34 graus. E boa parte dessa área aqui entre 20 e 27, 31 graus. Não sobe muito, mas também não desce muito. Ficando também quente aqui no Mato Grosso do Sul e norte do Paraguai. Aqui, ó, oeste de São Paulo, oeste, noroeste e extremo oeste de São Paulo, com máximas entre 30 e 34 graus. Nessa grande área de São Paulo aqui, as máximas ficam mais altas, em torno aí dos seus
28 a 32 graus. Fresquinho aqui na orla, fresquinho aqui nessa parte do Paraná. Calor aqui na região entre o Pantanal, Cuiabá, Corumbá e Cárceres, nessa região aqui entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, com máximas em torno de 30, 34, até 35 graus nesses pontinhos mais intensos aqui. Rondônia também pode passar dos 30, 34, passa dos 30 nessa grande área aqui, mas todos esses tons assim mais de vermelho mais forte passa dos 30 graus. Brasília talvez não passe de 28, Goiânia também, aqui pode chegar acima de 30, no norte de Minas. Nessa faixa aqui fica mais agradável pela altitude, um ar mais frio, a área serrana do Rio também. Em São Paulo talvez passe de 28 graus. No Rio de Janeiro pode passar um pouquinho dos 30, 32. A Grande Vitória também pode passar dos 28, 30. Então faz mais calor também aqui no norte do Espírito Santo e sul da Bahia. Então, e aqui no norte do Paraná, com máximas de 30, do Paraguai, 30, 35 graus. Toda essa área aqui da Bolívia e sul do Peru também com máximas de 28 a 32 graus. E aqui nas montanhas, frio direto. Para os próximos 10 dias, grande parte da região está indicando temperaturas de normal acima da média. Vou ser sincero, mapas desse tipo aqui eu não boto muita fé. Alguns locais aqui devem ficar um pouquinho abaixo do normal. Então eu considero de normal a um pouco acima. Mesma situação esse mapa aqui até começo de julho. Está indicando grande parte do Brasil, ou quase todo o Brasil, acima do normal. Também, convenhamos, não é uma situação que é muito normal. Então é provável que em alguns lugares aqui dessa parte aqui onde tem o fenômeno da friagem, partes aqui do sudeste também tenham temperaturas um pouco mais baixas do que está indicando. Se o pessoal se lembrar, em final de abril, eles colocavam maio mais quente que o normal em boa parte do país. E olha como é que está o mês de maio. Boa parte dessa região aqui está de normal abaixo da média e o sul também. Então é só mais uma título de curiosidade. Indica o quê? Que nós vamos ter calor nesse período com entradas de frio. Então algumas entradas de frio vão chamar atenção aqui nesse miolo do Brasil, aqui no sudeste também, alguma coisinha aqui no sul da parte da Bahia também pode pegar. Então alguma friagem nós vamos ter nos próximos, entre junho e julho. 1, 2 ou 3 massas de ar frio podem atingir essa região. No sul vai ter uma massa de ar frio agora, o sudeste vai dar uma esfriada na semana que vem. E aí vai aquela dica para os lojistas, já se preparem porque vai ter um certo frio na capital paulista, no Rio de Janeiro, alguma friagenzinha aqui em Vitória, aqui nessa parte centro-sul de Minas, alguma friagenzinha nessa parte aqui do Mato Grosso do Sul, oeste do Mato Grosso. Então, para o pessoal, sente frio. Isso aí pode incentivar alguma compra de roupa de frio nessas regiões. Então aproveitem a partir de domingo ou segunda, se não tiver na vitrine, já aproveitem e façam o seu papel. O papel de São Pedro ele faz. Aí vocês fazem o papel de ter o quê? Bom preço, boa condição de pagamento e um produto bom e bonito. Para a agricultura, continua aquela situação bem complicada, né? O milho safrinha no Mato Grosso continua com nenhuma chuva. No Mato Grosso do Sul tem esse evento de chuva agora, para muita gente eu acho que já é tarde. Não está livre de ter alguma geada entre junho e julho no milho safrinha do Mato Grosso do Sul, Paraná, interior de São Paulo e Paraguai, até lá, porque dificilmente nós vamos passar o mês inteiro de junho sem nenhum evento de frio forte, vai ter. As condições, no geral, que a gente analisa, indicam isso. E a chuva continua bem irregular, com alguns eventos que vão chamar um pouco a atenção por alguma chuva um pouquinho mais forte fora de época. Ajuda. Resolve o problema do sistema elétrico, do abastecimento? Não, esse continua problemático ao longo de todo esse período que normal é seco. E a nossa primavera também não está indicando que vai chegar com muita vontade não, porque a laninha vai voltar. Olhem depois o Cone Sul. Então, encerrando aqui o canal do Tempo Peter Chá, Ronaldo Coutinho. Eu atualizo domingo, segunda, quinta, o Peter segunda, quarta e sexta, aqui o Brasil, aqui mais focado para Santa Catarina. Aqui tem os diversos vídeos que nós já fizemos e acompanhem o nosso canal, divulguem e torcer para que São Pedro ajude um pouquinho a gente. Então tenhamos aí um bom fim de semana e voltamos no domingo. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.